Certo, estamos aqui com o professor Dr. Freud Romão, professor do curso de licenciatura em matemática da Universidade Federal do Norte Tocantins, campus Araguaína. Eu vou fazer algumas perguntas para ele sobre a sua formação acadêmica e passagem como coordenador diário do PIBID. Professor, primeira pergunta, pode nos contar um pouco sobre a sua formação acadêmica? Sim. Cadê o gravador de áudio esse aqui? Ele vai gravar mesmo? Está gravando. Bruno vai estar perto aqui. É o seguinte, a minha formação é licenciatura em matemática, me formei pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, Universidade do Ceará, e comecei a atuar na docência profissionalmente, especialmente em escolas privadas, depois na área do ensino técnico e depois, no ensino superior. Agora, se for falar do memorial, que aí é outra categoria de análise, do memorial, a minha relação com a docência é anterior a isso. Aí, a minha relação com a docência começa ainda aos meus 15 anos de idade, quando eu fui aluno de Clube de Ciências e Matemática, projeto da UFPB, era do Centro de Educação da UFPB, era do Centro de Ciências Exatas da Natureza, com o Centro de Educação e com a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba. Eu fui orientando o professor Carlos Ovídio Lopes de Mendonça, que era do curso de Ciências Naturais e Matemática. Então eu fui, desse tempo, fui presidente, fui o primeiro aluno a ser presidente do Clube de Ciências do Brasil, no Clube de Ciências Mário Schemberg, na Escola Estadual professor Pedro Augusto Porto Caminha, no CEPAC, lá em João Pessoa. E então eu comecei a conhecer o método científico, trabalhar com ele muito cedo, muito cedo. Acho que ninguém começou tão cedo como eu, que eu conheço. Há 15 anos de idade eu estava trabalhando, aprendendo a fazer projetos científicos. Então, diversos projetos fiz no SESI. Um deles foi que eu ajudei a abrir muitos clubes de ciência. Nós tínhamos um programa para abrir e preparava uns kits experimentais para as aulas de ciências e matemática, para instrumentalizar o professor. Também participei do projeto Exploratório Ciência e Tecnologia para o Povo, onde nós desenvolvíamos exposições técnicas e tecnológicas, com o objetivo de fazer divulgação científica a partir de equipamentos e máquinas que a gente utiliza, na nossa vida e no trabalho, enfim, muita coisa. E aí depois eu continuei também, digamos assim, aproximado do ensino, que eu fui para a área técnica. Depois eu fiz cursos na área técnica diversos, e desde curso de técnica e mecânica, depois curso de máquinas na Marinha, depois fui ensinar em escola técnica e viajei, passei um tempo trabalhando na área técnica. Eu vim me tornar professor profissional já aos 41 anos, 42 anos de idade. Quando então eu abandonei uma carreira técnica que eu tinha, e fui dedicar exclusivamente ao ensino, mas nunca deixei de estar relacionado com o ensino. Trabalhei um período com alfabetização indígena no projeto de assistência ao povo Yanomami, em 89, 90 e 91. Trabalhei até lá na Amazônia, na área indígena Yanomami, lá no Alto Rio Negro, região de Maturacá, Barcelos, aquela área toda, e até em Roraima, fui até a região da pista de Papiú. Então trabalhei com a educação indígena. Então assim, eu sempre estive na educação. Uma hora no ensino técnico e tecnológico, outra hora alfabetizando, outra hora ensinei também língua estrangeira, inglês. Enfim, então assim, ciências, matemática, diversas áreas. Eu nunca fiquei numa área só, entendeu? Enfim, essa é a formação. Depois fiz a graduação em licenciatura em matemática, depois fiz mestrado em ciências naturais e matemática e depois doutorado em educação na Europa. Eu estudei na Universidade da Interior em Portugal e fiz um estágio na Rússia e na Ucrânia. E durante o período do mestrado eu cursei na UFRN no programa de ciências naturais e matemática. Enfim, adquiri algum conhecimento acadêmico e muita experiência, que na verdade é que determina tudo, e conhecimento técnico. Hoje eu vejo a formação do professor fraca demais, pessoal, não adianta nem dizer, sabe? Mas o importante é assim, procuro ajudar meus estudantes, os orientandos, quem vem para meus cuidados, eu procuro. Agora eu vejo as dificuldades que são de ordem geral, elas não são de ordem pessoal, elas são de ordem sistêmica. O Brasil vive uma crise sistêmica. Agora, se o pessoal não souber o que é sistêmico, aí tem que dar uma aula para dizer o que é sistêmico. Esse é o problema, não tem os fundamentos. Toda hora tem que estar voltando para dizer o fundamento aí. Não sabe o fundamento, não adianta falar da superestrutura. Esse é o velho problema daqui do Brasil.
Mas, enfim, eu tive a oportunidade de me formar em matemática muito bem formado, porque eu fui formado num programa especial da Estadual do Ceará, onde nós trabalhávamos matemática com o livro didático, que nesse curso ninguém trabalha com livro didático. Eu não vejo. Eu não posso usar. Qual que usa? Você sabe dizer qual usa? Você usa? Não usa. Então, e o professor vai trabalhar com o que na escola? Né? Com livro didático? Por que a universidade não ensina? Então, existe uma dissonância, sabe? Um desconto. Eu já apontei esse problema no curso, mas parece coisa sem solução. Certas coisas eu já não estou mais falando. E durante sua formação, professor, quais foram os principais desafios enfrentados durante ela? Se o senhor tiver algum. Essa palavra desafio, para mim, é uma palavra que eu não trabalho muito com ela, não. Eu não vivo com desafio. Desafio, para mim, está ligado à peleja. Eu não estou com peleja. Eu cumpri tarefas. Algumas tarefas um pouco mais difíceis, outras tarefas... E o que é difícil para mim pode não ser para você. Porque a tarefa tem relação do sujeito com a realidade concreta. E o sujeito é subjetivo, é sujeito. Se é sujeito, é subjetivo. Depende da pessoa. Sim, o povo às vezes, a matemática é difícil. O cálculo, digamos, infinitesimal, que é uma disciplina da matemática, ou, digamos, outra disciplina como álgebra e tal, são difíceis porque as pessoas não sabem os fundamentos, não conhecem as propriedades do sistema de numeração. Não conhece as propriedades do sistema de numeração. Se você pedir conceitualmente, não sabe. E como é que vai saber do resto? É um edifício construído sobre bases podres. Quais são essas bases podres? É a alfabetização matemática lá atrás, que nunca foi feita de forma adequada. Por quê? Porque foi feita sem um fundamento psicodidático e metodológico, e daí termina em quê? No fracasso. O que espera é o fracasso. O fracasso é a consequência. Né? Falta a base. Cadê o conceito? Onde é que anda? Por onde anda essa alma? E durante sua formação acadêmica, tem algum professor específico ou experiências que foram marcantes? Não, eu tive muitos bons professores. Conforme eu disse, eu estudava num programa especial. Então, esse programa especial, ele tinha polos. Eu estava no polo do BRN e, por vezes, uma parte, outras vezes, no polo do Ceará, da Estadual do Ceará. A depender que eu trabalhava como marítimo, embarcado, em plataforma, então o meu regime de trabalho era um período no mar, outro período em terra, então quando dava eu cumpria determinadas disciplinas. E assim, eu tive excelentes professores, a maioria, os meus, eram do departamento de matemática da UFRN. Mas lá os professores tinham uma liberdade grande, que eles não estavam presos pelo sistema de lá da UFRN. Então eu escutei professor como um professor que foi professor de cálculo 1 e 2 meu, professor muito proficiente, uma autoridade no cálculo, professor Papaléu, né? O nome dele Pedro Araújo Nicolas Papaléu. O professor Papaléu, ele começou um dia a aula de cálculo conosco, no início da disciplina, ele se apresentou, em seguida ele colocou uma frase em alemão, o pessoal não entendeu, ele explicou. E em seguida ele disse assim: eu percebo que passei 30 anos fazendo as coisas erradas. Ele fazia coisas erradas, ele ensinava de um modo que não levava à aprendizagem, muito menos ao desenvolvimento. Então, muitas discussões, muitas experiências, foi um período muito rico. E como eu digo, trabalhei com livros didáticos. Então, toda disciplina nossa, ela tem uma parte prática. Qual é a parte prática? Eu já disse isso aqui no curso, eu chamei para fazer, mas não fazem. Aí, como é que eu posso fazer? E como se deu a entrada na docência no curso superior, professor? Por meio do concurso público. Foi assim, não tem outro jeito. O que motivou a isso foi só o concurso? Não, o que motiva o ser humano tem que ter cuidado com essas perguntas mal feitas, né? Mal elaboradas. O que motiva o ser humano é a necessidade, não é isso que nos diz Leão Tiev, que foi que demonstrou Vygotsky. O que motiva o ser humano é a necessidade. O que é que motiva você a procurar um emprego? E qual foi a sua motivação? A necessidade é sobreviver, meu querido. É isso que eu estou perguntando. O que é que te motiva a procurar um emprego? Dinheiro. Sim, para que o dinheiro? Para suprir a necessidade. Então, para que eu fui procurar um emprego? Para sobreviver. Então, atrás do emprego. O emprego que apareceu foi esse. E como na prática, como professor, o que o senhor mais valoriza? Esse termo prático eu não adoto ele. É um termo vazio. Porque, conforme demonstrou Vladimir Ilyich Lenin, a prática sozinha não se sustenta, ela é junto com a teoria. Então a categoria que eu trabalho é praxis. Ela é uma categoria dialética, porque ela articula um par, teoria e prática. A teoria se nutre da prática e a ela retorna. O movimento psicológico de compreensão do mundo é do abstrato para o concreto, depois de volta para o concreto.
Então, qual a praxe que você valoriza como professor? Rapaz, é uma pergunta que é o seguinte, a praxe é a praxe docente. Que é ensinar para que produza aprendizagem. Porque se o ensino não produzir aprendizagem, ele está sendo mal executado, não é isso? Essa é a praxe, é a teoria e a prática juntas para executar uma tarefa que é ensinar. E o que é ensinar? Essa é que é a pergunta que vocês deviam fazer. Mas já que não fizeram, eu vou fazer por vocês. O que é ensinar? O ensino é uma ação intencional, sistematizada e controlada, que é executada por um profissional. É intencional porque eu tenho a intenção de ensinar. Eu não ensino, você pode chegar na esquina lá embaixo e perguntar um endereço aqui a alguém vai lhe ensinar. Aquilo não é ensino no sentido do ensino escolar. O nosso ensino é um tipo específico de ensino, não é um ensino qualquer, é um ensino escolar, que tem o objetivo de produzir um estudante aprendizagem. E você ensina o quê? Você ensina um tipo de conhecimento específico. Você não ensina a brincar nem a jogar, você ensina conhecimento científico. Então essas é que são as informações pertinentes para o PIBID e que parece não estão estudando muito isso. É o que parece, é só uma impressão que eu tenho. Talvez esteja enganado, aliás, eu quero estar enganado. E como é que surgiu o convite para atuar no PIBID como coordenador de áreas? Eu não sei se foi bem um convite, sabe? Eu diria que foi uma oportunidade. Oportunidade, tá aí. Seu amigo quis participar? Porque tem que querer, que é voluntário, né? Ou alguém está obrigado no PIBID. Aqui, olha, a confusão aqui é terrível no Brasil. Bolsista voluntário. Não existe essa palavra é contrassenso, ela é irracional esse termo. Porque todo bolsista é voluntário. Existe bolsista obrigatório? Não, você se voluntaria. O que existe é o remunerado e o não remunerado. Aquele que trabalha de graça. Aqui nem relógio trabalha de graça, né? Que dá corda. Como que surgiu? Como surgiu o quê? A entrada no PIBID, como é que foi? Não é como surgiu. Apareceu a oportunidade, não tinha vaga, tinha que ter vaga. Eu estava que era o professor habilitado, fui trabalhar no PIBID. Então o senhor se voluntariou? O único que se voluntariou? Não, tinha mais dois lá, colegas, que era o Simval e o André, faltou um, acho que foi até o Douglas, se eu não me engano, a memória, o Douglas saiu, foi para um doutorado, uma coisa assim, aí ficou a vaga lá, eu peguei a vaga. Você acompanhou, não foi? Peguei a vaga por quê? Porque eu estava aqui para trabalhar, eu fui trabalhar, era essa a minha tarefa. E durante a sua passagem no PIBID, qual foi o maior desafio que o senhor... Eu não trabalho com desafio. Eu encontrei problemas. É natural. É o mesmo de hoje que vocês têm. Base teórica muito fraca, sem conhecimento do que é ser professor, sem saber qual é o papel da escola. Essas deficiências são persistentes, porque elas estão na natureza da formação de professores do Brasil, na essência. Então, a essência é o que determina o ser, o ente, o objeto é o fenômeno. Então, a essência daqui é a fraqueza. Fraqueza teórica, confusão conceitual, incompletude nos estudos, entendeu? Dispersão, objetivos mal estabelecidos, tarefas mal designadas. Isso é a essência, não adianta choro nem esperneio. A realidade concreta mostra, não precisa grandes análises, não há necessidade disso. O senhor falou dos pontos só negativos, né? Não, eu não diria que são negativos, não diria que são negativos, não. Isso aí, essa coisa de juízo de valor, que é negativo ou positivo, eu não trabalho, eu trabalho com a realidade concreta, o que efetivamente existe. O que efetivamente existe é isso. Os problemas. Não problemas. Isso é o que efetivamente existe. Eu posso classificar como problema, posso classificar como oportunidade de melhorar. A pergunta foi sobre os maiores problemas que o senhor encontrou. O senhor falou os problemas, né? Eu não diria problemas. Eu diria que isso é a natureza do que é. Como eu te falei, isso aí é o que existia no PIBID e o que continua existindo. E as coisas o quê? Não boas, né? Porque o senhor não trata com juízo de valor, mas... Quais são as coisas boas que o senhor encontrou durante a sua passagem? Você deve estar querendo perguntar quais foram os pontos positivos que eu vi na ação do PIBID. Seria isso? Os pontos que eu diria como positivos é que oportuniza o aluno ir para a escola com um valor, uma bolsa, para não ir de graça, porque tudo aqui é de graça. Então o cara vai com uma bolsa, porque eu sei da dificuldade financeira dos nossos alunos. Então vai para a escola com uma bolsa, muito bem. Mas eu não sei nem também se isso resolve alguma coisa. Porque o aluno vai com a bolsa e está com a bolsa e por ali, não sei se transforma isso em produto. Porque ir para a escola, assim, a escola está preparada para receber o aluno, que eu não estava, ainda hoje não estão piores, então não resulta. O que é que melhorou? De lá para cá, né? Sim, pois é, eu não vejo. Queria que alguém me trouxesse, se você souber, me traga.
E, no caso, o que precisa ser melhorado? No caso, seria a próxima pergunta. O que precisa ser melhorado é uma pergunta inteligente, essa é uma pergunta muito boa. O que precisa ser melhorado? Precisa ser reorganizado a formação de professores no Brasil. E se você perguntar qual é o aspecto mais importante desta melhoria, eu posso dizer, com objetividade, precisa que a formação seja feita em base teórica conceitual apropriada. O que é essa base apropriada? É uma base que faça com que o professor compreenda, além do conteúdo específico, não sei se é professor de matemática, de história, de letras, não interessa, o conteúdo específico, mas o conteúdo pedagógico, você tem que aprender para poder organizar o ensino, que isso é uma atividade profissional, para que você possa aprender essa profissionalidade docente e desenvolvê-la, você necessita de uma base teórico-conceitual. Essa base teórico-conceitual se compõe de conhecimentos pedagógicos, psicológicos, didáticos, metodológicos, filosóficos, sociológicos e históricos. E esses conhecimentos estão nas disciplinas que têm mais ou menos, em alguma medida, esses nomes na educação. Mas não há um fio condutor, que a gente chama em filosofia, fio de Ariadne, não é um fio condutor que articule, como a charneira articula a dobradiça na porta, né? A charneira articula a porta na parede. Não há um fio condutor que ligue ou que articule essas disciplinas com o efetivo trabalho docente. É tudo solto. Teoria misturada com outra, não tem, fica perdido no final. Os países onde eu andei, os países onde eu estagiei profissionalmente, os países onde eu investiguei, que possuem base teórica conceitual apropriada, aí sim, aí a pegada é outra. Aí você vê resultado efetivo. Aqui mergulha-se no mar de ideias impraticáveis. Um oceano na formação docente, um oceano de largura com um palmo de profundidade. E daí não vai muito longe. E durante a sua passagem do PIBID, você desenvolveu projetos? Sim. E qual foi o mais marcante? Na verdade, eu mesmo desenvolvi projetos. Quem desenvolveram foram os alunos. O meu trabalho de supervisor de PIBID era dar aos alunos o mínimo essencial para eles poderem operar esses projetos, criarem esses projetos, suas ações na escola. Eu iniciei aqui, que ficou até certo tempo, não sei que rumo deram no PIBID, que foi desconfigurado também, o Temeroso deu um golpe aí e desconfigurou, né? Ele, depois veio o Bolsolão aí, o Bolsonaro, e acabou com tudo. Mas enfim, o que é que eu quero dizer com isso? Que a primeira ação que eu identifiquei no PIBID foi a dificuldade e a falta de uma base teórica conceitual apropriada, e eu iniciei ciclos de estudos. Todos os alunos que estudaram comigo passaram em concurso. Passaram porque aí a minha exigência fez com que alunos apresentassem trabalhos em eventos nacionais e internacionais. Alunos daqui do grupo do PIBID. Uma aluna Camila, muito saudosa da minha aluna, hoje é professora profissional, apresentou Imperatriz no evento internacional de pedagogia, e diversos outros alunos também, vários eventos, publicações. Então mas foi difícil. Na época nós tivemos que organizar apostilhas, material de estudo que não tinha, para dar uma base mínima para esses estudantes. Então não tinha, era tudo muito solto, tudo muito na empiria, que é o que continua. Não mudou, e não é o PIBID, não estou botando defeito no PIBID de matemática, não. O geral está assim. A formação de professores no Brasil está entregue ao senso comum pedagógico, à intuição pessoal e ao tarefismo. Foi difícil, mas rendeu bom fruto, né, professor? Muitos alunos passaram em concurso, né? Digamos assim, que resultou, dado o esforço dos alunos, sobre-humano e tal, mas ainda não foi o que deveria, não. E na verdade não tem como ser, porque as condições materiais não favorecem. E na sua opinião, qual foi o impacto que o PIBID teve na formação desses alunos que o senhor foi coordenador de área? Qual o impacto? Isso. Eu creio que foi um impacto razoável, porque eles ganharam a oportunidade de estudar, mas eu não sei, eu não sou do tapa-sol com peneira. Aquilo que eu ensinei a eles no PIBID, porque eu tinha dias de estudo. No PIBID que eu trabalhava no meu grupo, nós tínhamos um dia de estudo na universidade e 2 dias de ação na escola, eram 3 dias por semana. E daí da universidade eu estava aqui dando aula, e os alunos apresentando seminário e lendo texto. Hoje estão fazendo isso? Hoje a gente só tem um encontro de planejamento.
Isso aí faz parte da ação docente. Eu quero saber o dia de estudo. Tem ou não tem? Tem a leitura do livro Não. mensal. Aí, Saber o seguinte, tem estudo ou geral. não tem? Dia de estudo aqui por semana, toda semana um dia de estudo? Não tem. Então, caiu de qualidade. Mudou. Para melhor ou para pior? Tá pior, né? Não tem um dia de estudo. Pronto. Se não tem um dia de estudo, muda pra pior, né, professor? Pois é. Aí eu pergunto, vocês vão conseguir passar em concurso como os outros meninos passaram? Eu acho difícil, viu? Não estou contra você não, mas eu acho muito difícil. Você viu que a entrevista comigo é barra pesada. Eu não jogo toalha fria nem mascaro o mundo. Ou é verdadeiro ou é falso. E como é que você enxerga a importância do PIBID para a formação dos alunos aqui na universidade, professor? Ela é limitada. A importância é limitada. É limitado. Limitado aqui é a condição material que não tem. É isso que limita. Primeiro, a orientação teórica está solta. Não estou aqui falando mal dos meus colegas que estão no PIBID, não, para depois não dizer, o professor disse, não. Eles estão seguindo a cartilha. O meu problema é que eu não sigo cartilha. Eu não fiz o que a orientação do PIBID de Palmas mandou. Eu fiz o que a necessidade concreta exigia. Porque eu trabalho com coisa concreta, com o mundo real. Fantasia, conversa, eu deixo para quem quiser. Eu não trabalho para encher o formulário. Eu trabalho dando resultados. E qual foi só para a gente falar aqui, qual foi o ano de participação do PIBID do senhor? O ano? Eu trabalhei no PIBID em 2015 e 2016. Resto de 15 e 16 e entrei em 17. Acho que eu me desliguei do PIBID em abril de 17, se a memória não me trai. Porque eu estava saindo para ir para o exterior, eu tinha que me desligar de tudo. E qual foi as escolas que participaram? E os Marechal Rondon, Aplicação e o Simão Lutz Kozobutsky. Trabalhava nos 3 níveis, fundamental menor, fundamental maior e o médio. E os supervisores dessas escolas? Era o Getúlio, era a Getúlio lá no Kozobutsky, tá até hoje, no outro dia eu fui visitar ele, foi tão boa a visita, rapaz, ele gostou, o pessoal ficou botando meu nome no grupo lá, me chamando para ir conversar com os professores, porque eu cheguei logo e disse a verdade, acabei com a fantasia, eu não trabalho com fantasia, entendeu? O Getúlio, e escutei do professor Getúlio uma fala maravilhosa, que me confortou a alma, porque o pagamento não conforta, quem conforta é a maioria do aluno, ele dizer, professor, aí tomando jantar, eu fui lá para visitar ele por 30 minutos, acabei que eu passei 2 horas e meia, eu e a professora Claudinice. Aí vieram todos os colegas à mesa, veio um jantar para a gente, e numa escola Simão Lutz Kozobutsky. Aí o professor Getúlio, hoje doutorando, está quase terminando o doutorado, disse, professor, o senhor sabia que a fala de um professor marca demais um aluno? Aí eu disse, olha, eu tenho ideia. Ele disse, pois uma fala do senhor me marcou demais, que eu orientei Getúlio a fazer o projeto de mestrado dele, o primeiro projeto. Ele foi para a seleção em Palmas, eu fiz o projeto com ele, avaliei o projeto dele, disse que o projeto dele não ia passar lá. Não porque não fosse bom, mas porque ele não tinha na base teórica dele os elementos que os caras de Palmas queriam. Era uma certa linha que tinha lá, entendeu? E aí essa linha dele batia com a do pessoa que não vai entrar no programa, tudo bem. Aí ele entrou, não sei onde foi o outro que ele fez o mestrado, foi aqui mesmo, o mestrado tem por aqui. E aí, quando eu cheguei do exterior, em 21, aquela coisa de Covid, ele estava no mestrado, ele tinha passado alguma coisa assim, topei com ele, ele que me falou, não estava lembrado mais que é tanta coisa, ele me falou, só lembra quando eu topei com o senhor no Baratão? Eu digo, lembra, se estava na vésperazinha de fecharem para a Covid, ia fechar tudo, era 20, acho que era 20, quando a Covid pipocou aí, 20, devia ser junho ou julho de 20, uma coisa assim, eu topei um dia com ele no Baratão, já assim, compre o que tiver que vou fechar o Baratão amanhã, eu corri lá, e ele falou comigo no Baratão, professor, o senhor chegou do exterior, eu digo, como é que não chega depois dessa praga da Covid? E aí vim embora. Aí ele disse para mim, professor, eu estou no mestrado, eu felicitei por ele ter entrado no mestrado, e ele disse assim, professor, eu estou esperançoso que eu vou aprender um bocado de coisa lá. Aí eu disse, eu lamento desapontar, você não vai aprender nada para o seu trabalho docente, pouquíssimo. Aí ele arregalou o olho e disse, eu digo, não, porque lá é para formar pesquisador e não professor. E até para pesquisador forma um fraco. Porque a ciência no Brasil é ciência de periferia. Quem tem dúvida disso? Tem bons cientistas no Brasil. Há núcleos que têm boa produção científica, mas a grande maioria é periferia. Que posição nós estamos no mundo de si? 100 e pouco, sei lá, né? Não adianta, entendeu? Então fantasia não enche barriga. Aí o Getúlio disse que eu falei com ele, disse que aquilo ele foi para casa perturbado. Ele me disse agora isso, tem 2 semanas que eu encontrei com o Getúlio no jantar. Disse, fui para casa perturbado com aquilo, fiquei pensando. Aí depois fui para o doutorado e agora eu quero dizer ao senhor. Eu disse, diga Getúlio. Ele disse, vou dizer a verdade. Eu digo, adoro a verdade. Ele disse, o senhor está certo. O
senhor estava certíssimo, nesse aquele tempo não aprendi nada de futuro no mestrado, doutorado, menos ainda. Então, com um monte de teoria confusa, misturando, nada que sirva para o ensino. Aí eu disse, faça o seguinte, para prêmio de consolação, pega o seu diploma, dê entrada nos órgãos aí, pegue seu aumento e pronto. O problema não é seu nem é meu, o problema é sistêmico. Ou a gente faz um esforço, e nós não podemos, que não depende de nós, da sociedade, e rompe com esse sistema pernicioso que está aí, ou então não tem conserto. Ele é irreparável, porque a sua essência é torta. E quantos bolsistas participaram com o senhor no PIBID? Naquele tempo a organização do PIBID era diferente, era mais produtiva do que a de hoje, muito mais. Naquele tempo eu tinha 5 bolsistas por escola, eram 3 escolas, dava 15 e cada escola um professor, então era 15 alunos mais 3 professores, 18 a equipe. Sim, tem um projeto bem interessante que eu desenvolvi lá, que eu estou aperfeiçoando agora, que foi o laboratório portátil para ensino de matemática, lá tem. Inclusive eu estou com um grupo de alunos orientandos agora de TCC que estão trabalhando, retomando o projeto, fazendo, e eu estou colocando em ação a minha tese de doutorado. Eu estou criando um espaço escolar de formação docente, porque o que é o PIBID? É um espaço que se cria na escola para auxiliar na formação docente, só que ele não está fundamentado, ele chega lá, fazer o quê? Fazer o que o professor já faz. Se o que o professor faz lá não está dando resultado, tu vai ajudar ele a fazer uma coisa que não está dando resultado. Eu não sei onde está a lógica disso, eu me pergunto toda hora. Precisaria chegar com sangue novo, e é isso que os professores pedem. Eu não estou falando isso da minha boca de senso comum, eu visito as escolas, eu sou professor de estágio, o que eu escuto lá é isso. Professor, quando é que você vai poder dar uma palestra com algo novo? Eles querem o novo, eles não querem a mesmice. Mas a universidade não leva o novo, está cristalizada. Cristalizada no sentido da estrutura química de uma substância que ao resfriar se cristaliza, adquire uma forma imutável e ali fica. É isso. Na casa da ciência, onde a ignorância campeia solta. Por incrível que pareça. E que conselho o senhor daria para os atuais e futuros professores em formação? Eu não usaria a palavra conselho, eu usaria orientação. A orientação que eu dou aos professores é estude. Estude muito, para você poder ter proficiência e autoridade no que faz. Ninguém vamos dizer assim, fragiliza um professor ou coloca em dúvida seu trabalho se esse professor tiver autoridade e conhecimento. Autoridade não é autoritarismo, é autoridade de conhecimento, ou seja, ele está autorizado pelo conhecimento que ele detém para proceder ou operar de determinada forma. Então eu nunca tive problema com aluno, eu estudei desde criança pequena, na área profissional, diversos ambientes, nunca tive problema com aluno, nem com escola, nem com nada. Agora, eu não estou ali para fazer vontades, eu estou ali para cumprir uma tarefa. E procuro cumprir minha tarefa com zelo profissional e com objetividade, sem paixões. Não trabalho com aquela coisa de, como sacerdócio, a minha voz. Não tem vocação, vocação é para padre ou pastor. A ciência não trabalha com vocação. Tudo que o ser humano sabe é aprendido. Piloto de avião não nasce sabendo pilotar avião, ele vai aprender a pilotar. E qualquer um pode aprender. Qualquer pessoa que tenha condições cognitivas normais e tenha acesso às condições materiais objetivas. O que são essas condições materiais objetivas? Bora? Vocês estão metidos aí no estágio. É o quê? É a boa orientação de ensino, é o material didático apropriado, não é? Condições ambientais para que ele possa se desenvolver. Então, se ele tiver isso, ele aprende a pilotar o avião. Ele aprende, ela não aprende, todos aprendem. Agora você tem que querer. Porque quando alguém te perguntar qual é o limite da didática, qual é o limite da didática? É a vontade do aluno querer. Se o aluno não quiser, ninguém ensina nada a ele. Ele tem que querer aprender. Ele querendo aprender, e o professor dominando a ciência do ensino, que é a didática, a ciência do ensino, estando instrumentalizado com o método apropriado, ele consegue ensinar. E possuindo materiais e condições adequadas. E é isso que não tem. As escolas são os barracos, mal estruturados, capengas, de construção precária, com a conservação também ruim. Então não tem condições. Precisa passar por uma revolução e não por reforma. Como disse Florestan Fernandes no seu livro Universidade, Reforma ou Revolução? Revolução. Aí não vai acontecer mesmo, então.
Estar na cultura, professor, é difícil, né? Não é cultura, são as condições do capital. O capitalismo sequestrou o país. E a população vive hoje vítima dessa alienação sem freio. Agora chegou os TikTok da vida, os vídeos engraçados do YouTube, e nisso o tempo passa. Aí tá difícil, porque a geração de vocês fica sem rumo. Não tem, cadê a utopia? Cadê o sonho de vocês? Eu, quando estava na idade de vocês, da UFPB, eu fiz um projeto para escalar o Pico da Neblina. Montanha mais alta do Brasil, no meio da selva amazônica. Eu saí de lá com os estudantes, arrecadei dinheiro, juntamos fundos, fomos para lá, fizemos um projeto. Foi quando eu comecei a trabalhar com indígenas. Abandonei meu curso na época, é verdade, mas fui para lá. Enfim, o que é que eu quero dizer? É que, cadê a utopia? Eu, na época, fiz curso de materialismo histórico dialético, estudava no antigo PCdoB, o pessoal tinha curso de formação. Eu não era do partido, mas eu estudava, eu queria aprender o método. Então a gente tinha a utopia de transformar o mundo e tal. Era isso que é, qual é a utopia de hoje? Não tem, qual é teu sonho? Tem. Não sabe, é tentar viver, escapar de hoje para amanhã e pronto, não tem. Em 1983, se a memória não me falha, 82, eu era aluno, eu sei que eu era o nível de ensino, eu era aluno do chamado Fundamental Maior, não sei se lá na oitava série, que chamava antigamente, que era por aí assim que eu estava. Quando uma fábrica de produtos venenosos, de veneno, de pesticidas norte-americana, instalada na Índia, de propósito para matar os indianos com veneno, essa fábrica vazou tambores de isocianato de mentila lá. Aliás, era isocianato de mentila, não, era tetraetila, era isocianato de mentila e acho que tetraetila de chumbo, uma coisa assim, eram produtos muito voláteis, se a memória não me falha. Isso liberou um gás, o princípio de incolor inodoro, na cidade que matou a população inteira, em Bhopal. É só procurar na internet, tragédia de Bhopal na Índia. Isso aconteceu do outro lado, não tinha internet, não tinha nada, mas todo mundo ficou sabendo, imprensa mundial e tal. Eu fiz parte de um grupo que saiu de João Pessoa para ir para frente do consulado americano, lá em Recife, queimar a bandeira dos Estados Unidos e pedir que fosse feita qualquer coisa de reparação para a população. Hoje, quem faz isso aqui? Vocês não querem nem se reunir para ir para buscar o direito de vocês contra o Rio que está deixando pedra no feijão, na comida, mesmo vocês têm dificuldade de fazer isso, como é que vocês vão então defender direito de palestino e tudo? Não vão. Vocês perderam a conexão com o mundo. Os estudantes não sabem, não têm teoria, não conhecem, não sabem nada. Então isso tem um impacto. Enquanto a gente tinha conhecimento do que acontecia aqui, do que acontecia do outro lado do mundo, na época que nem internet havia, o de hoje com tudo isso não sabe nada. Vem caneta azul, azul caneta, é um tal de menor Nico, amor, litrão, tá nisso. Aí todo mundo conhece. Então onde é que vai parar? O que nos espera não é coisa boa. Gostaria de acrescentar algo que não foi perguntado, mas acho importante. Acho que eu já falei demais. Já? Deixei mais vocês em dúvida de outra coisa. Mas é a dúvida que nos faz pensar. As certezas nos linearizam, nos tornam linear. E os processos evolucionários são processos estocásticos, históricos, são disruptivos. Tem que pensar, tá? Parabéns pela iniciativa. Não tome minhas palavras como palavras negativas que não são análise concreta da realidade. Quando a gente conhece a realidade, a gente não se assusta, porque a realidade é conhecida. E sempre quem estudou comigo filosofia e educação, eu sempre trato de trazer uma canção de Belchior, que chama-se de alucinação. O aluno diz, professor, todo mundo doente, tomando remédio, problema disso, problema daquilo. Professor, eu estou assim, não tem nada disso comigo. E quem estudou comigo e orientei, tinha um aluno uma vez que comecei, que eu orientei ele aqui, era cheio de pantinho, sofrendo. As meninas, te ajeita, vai estudar, vem trabalhar comigo. Rapidinho eu dei uns empurrão e acabou, o menino não tem mais problema nenhum. Passou, está aprovado no concurso, você vai para Palmas. Sumiu tudo do menino. Era pantinho, rapaz. Da Paraíba, eu sou da Paraíba, dá som de pantinho, gente cheio de pantinho. Ele olhou pra mim com a cara feia, não sei o quê. Comigo não tem nada disso não, é pra fazer o quê? Qual é a tarefa? Eu vou fazer, e se eu não souber fazer, eu pergunto a quem sabe. É assim que o mundo funciona. Então tem uma canção de Belchior, que aí o aluno perguntou, professor, e o senhor é futebol? Você vai perder tempo vendo um bocado de macho correndo atrás de uma bola? Vai perder tempo com isso? Aí ele disse, não,
bebedeira, nada disso me interessa. Ele disse, você não bebe, não fuma, não gosta. Eu falei, sim, pois é, por isso que eu sou feliz. Tu que faz tudo isso, tá sofrendo aí, cheio de problema. Aí ele ficou me olhando, aí ele disse, só a gente precisa sair um pouco da realidade. Eu disse, pois é, eu passei pela canção, por isso que eu comecei a usar a canção. Eu disse, a minha alucinação é suportar o dia a dia. E o meu delírio é a experiência com coisas reais. É isso que me interessa. A experiência com o que é real. O que é real é o que me interessa. Fantasia, velho de carruagem, barbudo, descendo, levando não sei quem pro céu. Gente, o nível que eu me encontro, já não tenho mais necessidade dessas fantasias. Não recrimino quem tem, não. Quem tem vai pra lá, mas eu não. Professor, então, muito obrigado. Obrigado a vocês, parabéns pela iniciativa. Namaham Vishnu, Padaya, Krishna, Prestaya, Bhutale, Srimad, Bhaktivedanta, Namastê. Vamos lá, isso é umas palavras sábias da antiga cultura védica. Estudem matemática védica lá, vocês vão encontrar novidades. Valeu, espero que eu não tenha perturbado vocês.